E aí, tranquilinho? Aula 2 aí do nosso curso de Direito Administrativo. Vamos dar sequência ao nosso estudo aí. Na aula passada a gente estava falando lá sobre a questão da organização administrativa, a gente já começou a ver alguns princípios, eu já tratei alguns poderes com você. E como eu comentei no vídeo passado, ou melhor, na aula, nos vídeos da aula passada, a minha intenção é ir trabalhando com você princípios de acordo com a evolução do curso. Então, enquanto for aparecendo um assunto que vale a pena, a gente chama o princípio ali. Nessa aula 2, o nosso trabalho vai versar sobre atos administrativos e responsabilidade civil do Estado. Mesmo esquema da aula passada, 6 vídeos aí de 30 minutinhos e a gente segue a vida. Mas nesse vídeo inicial, eu queria aproveitar que eu já trabalhei com você 2, pelo menos dos 4, como eu comentei, poderes administrativos importantes. Deixa eu pegar esse vídeo e já matar poderes com você. Eu prometi que a gente ia fazer isso com o tempo, mas deixa eu aproveitar esse vídeo logo e a gente segue a vida já, porque para estudar ato administrativo é muito importante que você tenha um domínio bom sobre os tais poderes administrativos. Então vamos aproveitar esse primeiro encontro aqui e já trabalhar esse assunto. Eu lembro você que a administração pública, ela tem a principal responsabilidade de prestação de serviço à sociedade. Aquela história de oferecer serviço público, explorar uma atividade econômica mais para oferecer comodidade, uma utilidade para a sociedade. Tudo com base lá, artigos 175, 173, que a Constituição nos traz. Mas a ideia é, como a gente viu, que a administração ela tem alguma forma de atuação fora do comum, já que ela precisa garantir a supremacia do interesse público sobre o privado, né, e sobreviver à ideia dessa indisponibilidade do interesse, é bom que a gente entenda como que a administração age. O que a gente viu na primeira aula foi a organização, né, quem é que compõe a administração, aquela ideia de entes, órgãos. O que a gente vai ver a partir de agora, ainda não chegamos a agentes públicos em si, nem bens, mas o que a gente vai ver agora é a atuação da administração pública, agora que eu digo, né, nessa aula, em relação aos atos. E quando a gente vê a atuação da administração, é essencial entender poderes. Quando você fala poderes administrativos, é a forma que a administração pública tem de agir. É o poder que ela tem, é o instrumento, como alguns gostam de falar, alguns doutrinadores chamam o poder de instrumento administrativo. É o instrumento pelo qual a administração faz com que essa vontade pública seja suprema, seja superior, né, e ela aconteça de verdade. Então a ideia inicialmente vou te mostrar os 4 poderes essenciais, os outros 2, vinculado e discricionário, a gente vê de acordo com a atuação lá em atos administrativos. O primeiro poder que eu quero trabalhar com você é o chamado poder normativo, que a gente já viu, só que por incrível que pareça, eu ainda tenho coisa para falar sobre ele. A gente deu já uma introdução legal sobre o poder normativo, já falamos praticamente o conceito dele todo, mas eu preciso aprofundar um pouco mais com você. Relembrando, o que é o poder normativo? É o poder que todo administrador público tem, obviamente, o administrador público competente, mas é o poder que o administrador público tem de dar fiel execução a uma lei pré-existente. Lembra dessa frase? A ideia é que a partir do momento em que você tenha uma atuação da administração por norma, ela não pode inovar, ela não pode trazer uma legislação diferenciada, ela não pode criar lei. O que ela pode fazer é dar fiel execução a uma lei que já exista. Né? Por isso a ideia do poder normativo e não o poder legislativo em si. Então basta ter uma lei, a gente comentou sobre isso na aula anterior, e essa legislação deixa algo em aberto, ou ela não explica especificamente o funcionamento. Eu te dei o exemplo do sistema de registro de preços. Outro exemplo também, a legislação que fala sobre o leilão, né? O pregão, a Lei 10.520, e que ela chega e fala sobre o pregão eletrônico. Eu preciso de regulamentação, e nós temos ali a regulamentação também feita através do poder normativo, e você tem diversos exemplos sobre isso. Tá? A questão, e aqui é que está a grande modernidade do direito administrativo, é que durante muitos anos, a gente sempre estudou, se você é mais da antiga que nem eu, a gente sempre estudou o poder normativo como se fosse um sinônimo de poder regulamentar. E isso hoje é um problema muito sério, porque na realidade, vamos dar uma análise rápida. O poder normativo ele trata de normas. E a forma que a administração pública tem de produzir normas tem vários nomes. Ela pode produzir norma através de resolução, ela pode produzir uma norma através de uma instrução normativa. Inclusive, ela pode produzir norma através de um decreto, através de uma portaria. A gente até chama isso, a gente vai ver lá em espécies, mas a gente chama isso necessariamente de atos normativos da administração pública.
Quando a gente for ver espécies, você vai voltar a falar dele comigo. Mas a ideia é essa, são atos normativos da administração. O detalhe é o seguinte, resolução pode ser produzido por qualquer administrador público competente. Instrução normativa também pode ser editada por qualquer administrador público competente. O problema está no decreto. O decreto é um tipo de norma, é uma espécie do gênero norma, que tem uma característica muito própria. Ela só pode ser editada por chefe do Poder Executivo. Então aqui já começa uma grande diferenciação. Quando você fala em poder normativo, você tem que pensar na norma em geral, em todas as formas, todas as espécies de norma. Dentro dessas espécies, nós temos uma espécie chamada decreto, que na realidade, decreto é a forma que essa norma se materializa. O nome desse procedimento é regulamento. O nome correto que a gente tem que utilizar é regulamento, regulamentação, o poder de regulamentar. E esse regulamento se exterioriza através de um decreto. Se você olhar, não existe uma norma chamada regulamento. Existe uma norma chamada decreto que tem a função de regulamentar algo. E é aqui que entra a nossa brincadeira. A produção de um regulamento através da edição de um decreto é algo próprio apenas do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador e prefeito. Então a ideia que eu quero te passar é o seguinte, você tem um gênero chamado norma e você tem uma espécie chamada decreto. Essa espécie, voltando a falar, na verdade, conhecida como regulamento. Então quando você fala em poder regulamentar, nós não estamos falando de um sinônimo, como a gente entendia no passado, de poder normativo. O que a gente está falando é de uma espécie do poder normativo. Então toma muito cuidado quando você for realizar uma questão em que falar do poder normativo e for falar do poder regulamentar. Se falar do poder normativo, ele pode falar de tudo. Repito, ele pode falar sobre instrução normativa, pode falar sobre nota técnica, pode falar sobre qualquer coisa. Tá? Resolução. Inclusive, ele pode falar sobre o próprio decreto, sobre o próprio regulamento. Agora, se ele comentar, se ele te perguntar sobre o poder regulamentar, você só pode falar do regulamento. Você só pode falar da edição de decretos pelo chefe do Poder Executivo. Então toma cuidado, que o poder normativo é uma forma de tratar um poder amplo. Mas você tem dentro dessa amplitude uma espécie muito própria. Ela é a única que tem uma característica própria. Porque a resolução, basta você dar competência para a produção. Né? A instrução normativa, basta ter competência para isso. A questão do decreto é ser próprio apenas do chefe do Poder Executivo. Aqui não é qualquer administrador público competente, necessariamente é a figura que se encontra na posição de chefia. Então eu peço um cuidado para você em relação a isso, porque quando você falar em poder normativo, que normalmente é o comum, você vai tratar qualquer forma de regulamentação, de fiel execução a uma lei, qualquer uma. Mas se por acaso for tratado o poder regulamentar, o conceito não muda. O conceito é o mesmo. Ainda é a edição de um ato administrativo, que vai dar fiel execução a uma lei. Porém, é uma edição própria do chefe do Poder Executivo. Esse aqui é o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção para você. Tá? Falou poder normativo, pensa em qualquer administrador, inclusive no chefe do Poder Executivo. Falou em poder regulamentar, tem que dar uma restringida no teu pensamento. Somente chefe do Poder Executivo, o resto não pode. Beleza? Lembrando que nós fomos na aula passada. Ato normativo é algo indelegável. Então basta a lei determinar que a autoridade seja competente, mas ela não pode delegar, ela não pode ampliar, estender, né, a atribuição. O problema, você percebeu que eu falei que normalmente você tem a função, que é o conceito de dar fiel execução à lei? O problema é que o poder regulamentar, hoje, ele é entendido como o responsável pela existência de dois tipos de decreto. Na verdade, o tal do decreto executivo é uma besteira, porque é a mesma coisa do decreto propriamente dito. Quando você fala que o chefe do Poder Executivo editou um decreto, você diz que ele editou um decreto executivo. Então, sim, são sinônimos, tá? Eles são a mesma coisa. Então, uma questão que fale sobre decreto é o decreto executivo. Uma questão que fale sobre decreto executivo é o decreto. Não tem diferença nenhuma. A questão é quando falar sobre o decreto autônomo. Porque, veja bem, ambos, de novo, competência do chefe do Poder Executivo. Porém, o decreto autônomo tem um pequeno detalhe. O decreto autônomo pode inovar no ordenamento administrativo.
E isso daqui é um problema seríssimo. Porque eu estou desde o começo falando, o poder normativo, ele dá fiel execução a uma lei. Tem que ter lei anterior, tem que ter lei pré-existente, tem que ter uma lei que dê essa possibilidade de normatização. Aí, de repente, surge um decreto, um tipo, uma espécie ou uma subespécie, né, de uma já espécie que é o regulamento, e vem com a possibilidade de poder inovar. Isso aqui é um problema muito sério, que surgiu por conta da emenda, salvo engano da minha parte, 21 de 2001. A emenda constitucional 21, ela fez o seguinte: nós já tínhamos o artigo 84 da Constituição. Artigo 84, inciso 4º, é o cara que vai tratar para você o tal do decreto ou decreto executivo, tá? E até vale uma observação, tá? Nada impede que a banca fale regulamento executivo, regulamento autônomo, porque lembre-se, né? Regulamento é a técnica, o decreto é a forma, beleza? Só que aí houve essa alteração no artigo 84 e foi acrescentado o inciso 6º. O artigo 84, você que não lembra, é aquele artigo que fala da competência do presidente da República. Pô, mas Dalmo, o artigo fala sobre competência do presidente da República, você está falando de chefe do Poder Executivo. Princípio da simetria, né? Se cabe ao presidente, cabe ao governador, cabe ao prefeito. Isso é um entendimento clássico e não vai mudar. O inciso 6º, que foi acrescentado em 2001, veio com a seguinte redação: através de decreto, o presidente da República pode reorganizar a administração pública federal e decretar, definir a extinção de cargos públicos. Olha só, quando eu digo para você reorganizar a administração pública, você tem que lembrar da primeira aula. Cara, eu só crio autarquia através de lei. Eu só tenho fundação pública através de uma autorização legislativa. Claro, eu estou falando de uma organização um pouco mais complexa, mas vamos falar de órgãos públicos mesmo. Isso tudo é ato interno, só que eu não posso permitir que isso seja feito através de um simples procedimento de decreto. Eu não poderia. É uma inovação? Sim, vamos considerar. Só que é muito pior você olhar o outro caso, extinção de cargos públicos. Cargo público é criado por lei no Brasil e pelo princípio da simetria da lei. Se é lei ordinária que cria, é lei ordinária que extingue, que modifica, que resguarda, que protege, seja o que for. Se é lei complementar que cria, é lei complementar que desfaz. Se é, sei lá, lei delegada que cria, é lei delegada. Então a simetria me diz que tem que ser a mesma formalidade. E você sabe, a diferença de lei ordinária, complementar, delegada é a formalidade de produção. Aí vem o cara e fala, olha, um cargo público que é criado por lei, ele poderá ser extinto por um decreto. Olha que coisa retardada. Basicamente, eu estou falando que o decreto vai ter força de lei. E o que eu sei é que o decreto não pode fazer isso. O decreto, naturalmente, já que é uma espécie de norma, ele não pode inovar. Isso foi levado ao STJ e depois foi feito um levantamento junto ao STF. Ambos entenderam o seguinte pensamento. O decreto autônomo não é aceito no ordenamento jurídico brasileiro, salvo nos casos previstos no artigo 84, inciso 6º. Então, basicamente, deu uma passada de mão, né? Você esperava que ele falasse, não, não aceita, não pode. E ele falou, pode, nesse caso que a gente estava tentando desfazer. A gente tentou arguir inconstitucionalidade do ato e o STF falou, não, tranquilo, esse caso aqui aceita. Então, assim, o decreto autônomo, o regulamento autônomo é anomalia, é excepcional, tá? Ele não é normal. Pela regra, nós não aceitamos. Só aceitamos nos dois casos previstos no inciso 6º. Volto a falar e agora com o destaque, que é o que interessa para a sua prova. O que o decreto autônomo pode? Reorganizar a administração pública, federal, estadual, municipal, distrital, depende da esfera, desde que não gere aumento ônus da administração, tá? Então aumento de gasto, ônus, e também não determine ali criação e extinção de órgão público. Então foi o primeiro lado. A primeira coisa, eu posso reorganizar desde que não tenha criação e extinção de órgão, muito menos seja oneroso para a administração. E a segunda situação, a extinção de cargo público, desde que esteja vago. Eu até posso decretar a extinção de um cargo, mas eu preciso que ele esteja vago. Eu não posso decretar um cargo como extinto se ele estiver ocupado. Tá? Destaca esse inciso 6º aí no teu material, beleza? No teu vademecum, seja no que for, na sua anotação, porque ele é importante para você lembrar quais são as únicas duas situações que no nosso ordenamento nós aceitamos a existência, a aplicação sim do tal do decreto autônomo. Mas não é uma coisa normal. Tá?
Então matamos aqui, a gente já tinha falado do poder normativo, eu só quis aprofundar agora no poder regulamentar. Nós temos como segundo poder, e você já viu comigo, eu não vou entrar de novo nessa história, é o poder hierárquico. Aquele que determina escalonamento de cargos e funções, que me dá o poder de delegação, que me dá o poder de avocação. Já falamos. Vamos pular. Qualquer dúvida, volta aí na aula anterior, tá? Nós temos o poder disciplinar. E aproveito, deixa eu colocar aqui logo o poder de polícia, né? Vamos logo fazer um trabalho de análise logo sobre esses dois, porque é necessário. Entenda que tanto o poder disciplinar quanto o poder de polícia, eles têm a mesma intenção. Averiguar uma situação e resolvê-la em base, em prol do interesse público. Só que eles têm forma de atuação distinta. Eles são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Eu vou te dar duas frases. Primeiro, o poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de apurar uma infração e aplicar uma penalidade, caso a infração seja confirmada. O poder disciplinar é o poder que a administração tem de, ao receber uma informação de que determinada infração, independente de sua gravidade, foi cometida, ela apura e aplica a punição. Eu só lembro você que eu estou falando de administração pública, não estou falando do poder judiciário. Então a ideia aqui é que eu estou falando de infração cometida por administrados. Eu estou falando de infração cometida por agente público. A ideia é que se o cara é um agente público, ele tem a sua atuação fiscalizada, controlada pela administração. Vamos dar um exemplo rápido. Você é servidor do Tribunal de Justiça do seu estado. Você comete uma infração. Pô, é óbvio que você, já que você é estatutário, você vai ter um processo administrativo disciplinar. E esse processo administrativo tem a função de apuração de infração. Se ao final do processo for confirmado que você realmente cometeu uma infração, você vai sofrer uma punição. Só que é interessante, é importante que você perceba que o poder disciplinar, ele tem atuação interna, ele pode ser interno e ele pode ser externo. Sabe por quê? Lembro você, eu tenho agentes públicos que podem ser particulares, mas são aqueles particulares com vínculo com a administração, vínculo especial. Eu chamo de vínculo miserável, por ser bem desconsiderável. Mas são os concessionários e os permissionários de serviço público. Então, veja bem, se a administração pública está apurando infração e punindo internamente, eu estou falando de agente público. Necessariamente, o agente público em geral, com exceção do particular, que também é um agente público, tá? Na verdade, ele é um agente público chamado delegatário. Ele vai entrar como agente público delegatário. Eu vou até colocar aqui, ó. Ele tem que ser um delegatário. Ele tem que ter recebido uma delegação de prestação de serviço público, seja por concessão ou por permissão. Então, cuidado. A ideia é, eu poderia muito bem falar para você que o poder disciplinar se aplica sempre sobre o agente público. Sim, o agente público, em quase todas as suas vertentes, pode deixar que a gente vai ver, ele sofre uma punição pelo poder disciplinar interno. Só que o agente público delegatário, que é o particular com vínculo, aquela empresa de ônibus que presta serviço na tua cidade, sabe? Esse cara sofre também poder disciplinar, porém externo. Porque esse cara é uma instituição privada que tem um contrato com a administração que o permitiu prestar o serviço público. Então eu não posso também tratá-lo como se fosse meu. Eu tenho que tratar de forma distinta. Eu vou aplicar a penalidade não por ter ligação comigo, mas por ter ligação contratual. Eu aplico a penalidade por dentro do contrato. Não aplico a penalidade por dentro da relação direta. Mas ambos são poderes disciplinares, tá? Tanto interno quanto externo. Só que você não pode esquecer que nessa figura toda existe um terceiro cara, que é o próprio particular, sem vínculo, sem relação, sem mínimo contato com a administração. Que é você. Ah, não sou servidor, não sou agente público, não sou nada. Beleza, então somos dois. Eu sou só professor, que é uma coisa já que estraga a vida de qualquer um. Né? Como o pessoal gosta de falar, eu não trabalho, eu só dou aula. Né? Que é uma vida muito tranquila. A ideia é que eu não sou um agente público, mas eu posso ser punido pela administração, não posso? Se eu pego o meu carro, atravesso e passo a rodovia ali em altíssima velocidade, acima do previsto pela lei, acima do suportado pela lei, pelo CTB, eu sou multado. Se eu tenho um estabelecimento comercial, um restaurante, e eu não estou cuidando da higiene de forma correta, um fiscal pode vir e me punir. Então entenda que o particular também pode sofrer restrições e punições
por parte da administração, até porque ela faz isso protegendo a coletividade. Quando é o particular sofrendo uma penalidade ou uma restrição por parte da administração, nós falamos que está sendo agido, que está sendo executado o poder de polícia. Só que eu queria que você não utilizasse o conceito apurar infração e aplicar penalidade ao particular. Eu queria que você entendesse que o poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir liberdades, direitos individuais, até mesmo bem-estar individuais, em nome ou em prol do interesse. Implor ficou ótimo, né? Eu consegui inverter o R e o L. Do interesse público. O nome disso é dislexia. Faz parte. Mesmo que eu não tenha, às vezes eu pareço que tenho. Entenda o seguinte. Por que a gente tem que usar esse conceito um pouco mais amplo? É um pouco mais inteligente. Porque quando o poder de polícia age, e normalmente quando você ouve poder de polícia, você pensa em polícia militar, polícia civil, esquece isso. O poder de polícia meramente é uma atuação fiscalizatória e que pode gerar algum resultado. Eu vou falar sobre isso, mas o poder de polícia ele vai atingir diretamente liberdades, direitos, bens, mas ele não atinge a pessoa. Eu peço muito cuidado para você, que vira e mexe aparece a ideia de polícia administrativa e polícia judiciária. Toma cuidado, porque a ideia de polícia judiciária é aquela que tem o poder de atacar pessoas, é aquela que prende, é aquela que restringe liberdade através da ação de prisão. Essa polícia judiciária não é o meu estudo, não é o meu poder de polícia. Isso daí você está estudando penal, processo penal. Isso não é problema meu. O que eu trabalho com você, necessariamente, é a chamada polícia administrativa. Tá? Toma cuidado, polícia judiciária não é o nosso trabalho. A polícia judiciária, aquela que prende, é do processo penal, não é problema meu. O que a gente está atuando aqui é a polícia administrativa. A polícia administrativa, ela pode agir de 3 formas. Ela pode agir com prevenção, ela pode agir com fiscalização. E ela até pode agir, toma cuidado para não confundir, com repressão. Só que a repressão dela não viabiliza a prisão, porra. Pera lá. Vamos devagar. Quando que a polícia judiciária, eu mesmo já falo merda, né? Quando que a polícia administrativa age com prevenção? Quando ela estabelece regras antes da conquista do direito. Por exemplo, eu, administração pública, estabeleci as regras para porte de arma. Eu estou prevenindo, dizendo que se você quiser ter um porte de arma, você tem que seguir todo aquele procedimento. Quer ter licença para dirigir? Preventivo. Eu estabeleço as regras. Licença para construir, autorização para, sei lá, uso de bem público, você vai ter que seguir a regra. Após a concessão desse direito, você vai sofrer fiscalização. Porque também não é só, tem um porte de arma rua, agora posso sair dando tiro, igual aquele maluco dos Simpsons fica dando tiro para cima. Não é assim. Você vai sofrer fiscalização, você vai ser verificado se você está respeitando toda a regra. Se você recebe uma licença para exercer a sua atividade comercial, abrir o seu restaurante, está lá, tranquilo, alvará de funcionamento, tudo bonitinho. Se você não respeitar as regras, mesmo após a concessão, você pode perder a cassação da tua autorização. E essa cassação se dá através da repressão. Então, entenda que a sua relação com a administração se inicia quando você tem um procedimento legal necessário. É a prevenção. Quando você segue aquela regra, vai até a prefeitura, quero construir. Apresenta todos os documentos exigidos, todos os planejamentos exigidos. Beleza. Recebeu a licença para construir? Amigo, vá com Deus, mas eu vou fiscalizar. O fiscal de obra vai passar lá, para ver se você está respeitando todo o procedimento. O fiscal de posturas pode passar lá, dependendo da legislação municipal. Se eu encontrar alguma irregularidade, eu posso aplicar várias formas, multa, vários procedimentos, para conseguir fazer com que você corrija aquela imperfeição, inclusive cassação do teu direito, a extinção do teu direito. Agora, eu não posso prender, isso não é polícia judiciária. Então entenda que a polícia administrativa, ela tem essa função. Quando eu casso a tua licença para dirigir, eu estou restringindo um direito. Quando você se reúne pacificamente, né? Artigo 5º da Constituição, né? Reunião pacífica, sem armas. Quando você está se reunindo pacificamente, está tudo certo. Mas é uma liberdade. Liberdade de reunião. Se por acaso você extrapolar até, né? Extravasar é até legal, até a Ivete Sangalo tem música disso. Mas se você extrapolar, não que eu gosto de Ivete Sangalo, se você extrapolar esse direito,
Pode vir o poder de polícia e, ó, acabou a manifestação, vai embora, vai para lá, dá porrada, aquele troço carinhoso que a gente já sabe. Afastou. Eu estou restringindo sua liberdade, mas sempre em prol do interesse público. Por que eu estou caçando a tua licença para dirigir? Porque você cometeu um monte de irregularidade, parceiro. Você está cheio de multa, né? Tá na hora, não vai dirigir mais. Você se tornou uma arma, é tipo eu dirigindo. É letal, parceiro. Então eu tenho que caçar, eu não posso permitir essa maluquice. Por que eu estou lá embargando sua obra? Porque você não está respeitando a legislação trabalhista, porque você não está respeitando o procedimento do plano diretor. Então, em prol do interesse público, porque o público quer o melhor, quer tudo correto dentro da lei, eu vou restringir. Por que eu fecho o estabelecimento comercial, um restaurante que está vendendo carne estragada? Porque eu acho que é meio óbvio que o interesse público é de não comer carne estragada. Por isso que tem fiscalização. Deu para sacar? Essa é a função. Gente, nunca aceite uma questão que afirme que o poder de polícia ataca pessoas. Até mesmo bens você tem que ter cuidado, porque bem é judiciário. Se eu quiser penhorar, isso é judiciário, isso não é problema meu. Agora, quando você fala em polícia administrativa, aí você está falando de quê? Restrição de liberdade, restrição de direitos. Deu para entender a jogada? Eu estou retirando um direito particular, um direito individual, uma liberdade individual, para atender sempre o interesse público. Beleza? Por que eu falei de bens em dado momento? Porque a gente tem desapropriação. A desapropriação é um procedimento administrativo que restringe sua liberdade individual, tá? Mas é um dos exemplos que nós temos. Tá, Dalmo? Beleza, então o poder de polícia necessariamente é aquela atuação da administração pública em prevenir, fiscalizar e até repreender uma liberdade, um direito para atender interesse público. Até aí você está comigo? Ótimo. O poder de polícia tem duas coisas que eu preciso conversar com você, importantíssimas. Primeiro, as características. O poder de polícia ele se apresenta em três características necessariamente. O poder de polícia ele é discricionário, o poder de polícia ele é autoexecutório. Claro que você vai encontrar isso aqui como discricionariedade, você vai encontrar como autoexecutoriedade, mas eu estou só atacando a questão lógica. E o poder de polícia ele é coercitivo, a coercibilidade. Então, veja bem, eu tenho essas três características aqui. Essas características explicam para você o seguinte: o poder de polícia ele é discricionário. Toma cuidado. Eu não estou dizendo que o exercício do poder de polícia é discricionário, porque o poder de polícia tem que ser exercido sempre. O que eu estou te dizendo é que o poder de polícia ele pode ter uma atuação discricionária da administração pública. Vou te dar um exemplo. Quando você vai até a prefeitura para requerer, por exemplo, uma declaração, uma informação qualquer, ela pode ter a discricionariedade de fornecer ou não. Vou até mais fundo para ficar melhor. Licença de servidor público. Tem várias licenças de servidor em que ela só concede se ela tiver interesse. A licença para tratar de assuntos particulares. Ela não vai sair liberando, não, pode ir, vai resolver teus problemas. Ela vai analisar a situação, se você saindo vai deixar o departamento lá com menos servidores, se tem muita gente de férias e você sair vai acabar ficando ninguém. Então, isso é discricionariedade. A discricionariedade, a gente vai trabalhar já no próximo vídeo, é a ideia de que eu vou tomar decisões, nossa que bonito, né? Eu vou tomar decisões através de uma análise de situação. Só que isso aqui é regra. O poder discricionário, ou melhor, o poder de polícia é discricionário como regra, mas excepcionalmente, você vai considerar ele como um poder vinculado. Já te disse que eu vou te explicar isso melhor, mas o poder vinculado é aquele que eu não tenho margem de opção. Eu tenho que fazer ou não posso fazer. A lei vai dizer. Por exemplo, se você atendeu todos os requisitos, fez o curso, fez as provas, fez as aulas práticas, eu posso te negar, mesmo depois de tudo, já pagou tudo, a concessão da licença para dirigir? Não posso. Então toma cuidado que existem alguns atos que eles não podem ser negados ou não podem ser concedidos sem que requisitos legais sejam complementados ou sejam atendidos. Então, nesse caso, a gente diria que excepcionalmente é vinculado. Tem professor que fala que toda licença, cuidado com isso. Normalmente, licença para construir, licença para dirigir, que não é bem uma licença, é uma permissão, isso depende muito do ponto de vista também. Mas a licença, naturalmente, a licença para servidor público, essas licenças são normalmente discricionárias. A mais clássica que não é a licença para construir.
tá? Porque ela é uma que atendeu os requisitos, você mata. Então cuidado só com isso, que toda licença é vinculada. Não é. Existem licenças que são discricionárias. O que significa o poder de polícia ser autoexecutório? Significa que eu não preciso do consentimento, da participação, da atuação da administração pública para que o ato gere um resultado. Presta atenção, autoexecutório, eu não necessito de uma confirmação do Poder Judiciário. E quando eu falo confirmação, eu quero dizer antes ou depois, tá? Porque, por exemplo, se eu vou fiscalizar um restaurante e eu encontro irregularidades e já decido por multar, eu não preciso ter o judiciário antes me dando um mandado de multa. Isso não existe. O judiciário batendo no martelo dizendo, não, você pode ir lá fiscalizar. Isso já é atribuição minha. É o nome já diz automaticamente executório. Ele já executa-se automaticamente. Eu não preciso pedir para o judiciário a autorização para embargar uma obra. Isso é atuação natural minha. Então, quando você fala em autoexecutório, é afastar a necessidade de corroboração ou de liberação pelo judiciário. Tá? Quando eu falo confirmação, repito, pode ser antes do ato ou depois do ato. E você tem a coercibilidade. O que significa ser um poder coercitivo? Caso você não consiga executar aquela ação, você pode utilizar-se de força, até mesmo policial, para conseguir chegar ao resultado. Vamos lá, eu chego no estabelecimento comercial, restaurantezinho lá, tudo podre, tudo sujo, carne de gambá, igual Florianópolis teve uma vez, carne de gambá é um negócio horrível. Aquele pessoa, você está agora e você vai querer tomar um café daqui a pouco, guarda essa imagem. Aquele carinha lá fazendo comida, coçando a cabeça, caindo naquela caspa, você acha que é maionese? Não, é caspa mesmo. Aquele rapaz com o nariz escorrendo, aquela maionese verde, o pessoal do Sul adora. Santa Catarina bastante, que na verdade não é o normal, assim. Ah, não, porque misturou, não, é que ele estava lá empolgado. Tudo podre, o cara não usa, sabe, sem luva, todo sujo. Vai no banheiro, não lava a mão. Cuidado, hein, homem, se você faz isso, aprende. Qual é a ideia aqui? Eu chego lá e falo, amigão, você tá podre, fecha esta merda, fecha esse lixo. Ah, não, mas eu não vou fechar porque você não tem autoridade. Fecha esta merda, eu sou fiscal, querido, eu posso. Até mostro a lei, esfrega na cara. Ah, tu não vai fechar, não? Vou trazer força policial. Isso é coercibilidade. Você vai ter formas de forçar, já que é autoexecutório, mas não necessariamente o particular vai concordar, vai aceitar. Então você pode forçar. É muito comum o oficial de justiça, né, quando vai realizar uma penhora, vai fazer uma... O cara, não vai deixar entrar, chama a polícia. O oficial já leva a polícia junto em alguns casos, porque ele já sabe que vai dar problema. Vai lá e exerce, consegue resolver, né, consegue o resultado através dessa ação. Beleza? Essa é a ideia das características do poder de polícia. Nosso vídeo vai parar por aqui, porque né, daqui a pouco eu me estendo demais. Ficou faltando só uma coisinha de poder de polícia, que é o seguinte. A pergunta é, o poder de polícia ele pode ser delegado a um particular? Porque eu sei que eu posso delegar a prestação de serviço público. E o poder de polícia é uma forma de prestar serviço público. O que eu deixo aberto a pergunta é, eu posso delegar a um particular, seja através de procedimento licitatório, não me interessa, eu posso delegar a um particular o poder de polícia? Daqui a pouco a gente responde isso.